Imaginem uma civilização ancestral, um império poderoso, uma civilização tragada pelo tempo. Esta é a história de Atlântida, uma ilha lendária, engolida pelo mar há milênios. Mas será que Atlântida realmente existiu? Ou será apenas um mito? A lenda de Atlântida fascina a humanidade há séculos. Historiadores, arqueólogos e aventureiros vasculham o planeta em busca de seus vestígios. Mas a verdade permanece um mistério. Neste documentário, vamos mergulhar no coração da lenda. Exploraremos as origens do mito, as teorias sobre sua localização e as evidências, ou a falta delas, que sustentam a sua existência. Não se esqueça de se inscrever no canal em Cor Documentários para mais conteúdos fascinantes como este. Nossa jornada começa na Grécia Antiga, com o filósofo Platão. Por volta de 360 anos antes de Cristo, Platão escreveu sobre Atlântida, em seus diálogos Timeu e Crítias. Platão descreve Atlântida como uma ilha rica e poderosa, localizada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. Atlântida era um império naval que dominava o Mediterrâneo, uma espécie de Roma antiga da época. Segundo Platão, os atlantes eram um povo avançado para a época. Construíram cidades magníficas, desenvolveram tecnologias inovadoras e possuíam um sistema social complexo, muito à frente do seu tempo. Mas a ganância e a arrogância levaram à queda de Atlântida. Os deuses, enfurecidos com a arrogância dos atlantes, desencadearam terremotos e inundações, submergindo a ilha no oceano. Platão descreve Atlântida como uma utopia tecnológica, algo como um futuro distante. Os atlantes dominavam a energia, a metalurgia e a engenharia. Construíram palácios, templos e pontes de beleza e sofisticação inigualáveis, obras que rivalizariam com as pirâmides do Egito. Seus navios, movidos por uma energia misteriosa, cruzavam os oceanos com velocidade impressionante. Os atlantes eram mestres da navegação, verdadeiros portugueses da antiguidade, e exploravam terras distantes. Mas o conhecimento de Atlântida não se limitava à tecnologia. Os atlantes também eram versados em filosofia, matemática, astronomia e medicina. Sua sabedoria, segundo alguns, influenciou outras culturas, como os egípcios e os maias. Será que Atlântida foi a fonte de conhecimento para essas civilizações? Uma espécie de Universidade de Coimbra da antiguidade? A descrição de Platão sobre a localização de Atlântida é vaga. Isso levou a inúmeras teorias e especulações sobre sua verdadeira localização, transformando a busca por Atlântida em uma espécie de onde está o Wall-E histórico. Alguns acreditam que Atlântida está localizada no Oceano Atlântico, como o próprio nome sugere. Outros apontam para o Mar Mediterrâneo, o Caribe e até mesmo a Antártida. Cada teoria tem seus defensores e suas evidências. Anomalias geológicas, ruínas submersas e artefatos misteriosos alimentam o debate e a busca pela cidade perdida. Uma teoria intrigante liga Atlântida à civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta por volta de 2700 a.C. a 1450 a.C., um povo que, assim como os portugueses, tinha o mar no sangue. Os minoicos eram um povo marítimo, conhecido por suas habilidades de navegação, sua arte sofisticada e sua arquitetura complexa, características que lembram as descrições de Platão. Alguns estudiosos acreditam que a erupção vulcânica na ilha de Thera, atual Santorini, por volta de 1600 a.C., pode ter inspirado o mito de Atlântida. A erupção de Thera foi uma das maiores da história, devastando a civilização minoica e alterando a geografia da região, um evento tão marcante quanto o terremoto de Lisboa para os portugueses. A erupção de Thera foi um evento catastrófico. Cinzas vulcânicas escureceram o céu,
Tsunamis gigantescos atingiram as costas do Mediterrâneo e terremotos sacudiram a região. A civilização minoica, outrora poderosa, foi devastada pela fúria da natureza, como se a fúria de Lúcifer tivesse se abatido sobre eles. Cidades foram destruídas, frotas navais foram afundadas e a economia da região entrou em colapso. A erupção de Terra teve um impacto profundo na história da região. Alguns estudiosos acreditam que o mito de Atlântida pode ter se originado a partir de relatos da erupção e da destruição da civilização minoica, transmitidos oralmente como as histórias dos nossos avós. Apesar das teorias que ligam Atlântida a outras culturas, muitos ainda acreditam que a cidade perdida está localizada no Oceano Atlântico, como um tesouro perdido esperando para ser encontrado. Expedições submarinas revelaram formações geológicas incomuns, como o Pão de Açúcar, uma montanha submersa perto dos Açores, que alguns acreditam serem vestígios de Atlântida, como se fossem as ruínas romanas de Conímbriga, mas no fundo do mar. Artefatos misteriosos, como o mecanismo de Anticítera, um dispositivo astronômico avançado encontrado em um naufrágio na Grécia, sugerem que civilizações antigas possuíam conhecimentos tecnológicos sofisticados, alimentando a crença em uma civilização avançada como Atlântida, como se os antigos já tivessem a inteligência de um Leonardo da Vinci. O Triângulo das Bermudas, uma área no Oceano Atlântico conhecida por desaparecimentos misteriosos de navios e aviões, também foi associado à Atlântida, um local tão temido quanto o Mar da Palha para os antigos navegadores. Alguns acreditam que a cidade perdida está localizada no fundo do mar nesta área e que suas tecnologias avançadas, como cristais de energia, causam os desaparecimentos. No entanto, não há evidências científicas que sustentem a existência de Atlântida no Triângulo das Bermudas. Os desaparecimentos nesta área são frequentemente atribuídos a erros humanos, condições climáticas extremas e fatores geológicos, como se o próprio Adamastor estivesse protegendo a entrada para a Atlântida. Apesar das buscas e especulações, a existência de Atlântida permanece um mistério, um enigma tão complexo quanto decifrar os escritos de Eça de Queiroz. Alguns acreditam que Platão se inspirou em eventos reais, como a erupção de Terra, para criar uma alegoria sobre os perigos da arrogância e da ganância, um conto moral como O Lobo e o Cordeiro. Outros argumentam que Atlântida nunca existiu, sendo apenas uma criação literária de Platão para ilustrar suas ideias filosóficas sobre o estado ideal e a natureza humana, uma obra de ficção como Os Maias. A falta de evidências conclusivas deixa a questão em aberto. Atlântida foi real ou apenas um mito? Independentemente de sua existência, a lenda de Atlântida continua a fascinar e inspirar a humanidade, assim como as histórias de Fernão de Magalhães e suas viagens ao redor do mundo. A cidade perdida se tornou um símbolo de um passado glorioso, de conhecimento perdido e do poder da natureza. A história de Atlântida inspirou inúmeros livros, filmes, músicas e obras de arte. A cidade perdida se tornou um ícone da cultura popular, representando o fascínio pelo desconhecido e a busca pela verdade, como a procura pela fonte da juventude. A busca por Atlântida nos lembra da vastidão do nosso planeta, dos mistérios que ele ainda guarda e da importância de continuar explorando e questionando o mundo ao nosso redor. A lenda de Atlântida é um enigma que atravessa milênios. Apesar das inúmeras teorias, expedições e especulações, a verdade sobre a cidade perdida permanece um mistério, tão impenetrável quanto os segredos da maçonaria. Terá sido Atlântida real? Ou será apenas um mito? A resposta, por enquanto, permanece perdida nas profundezas do tempo e do oceano. Enquanto isso, a lenda de Atlântida continua a nos fascinar, inspirar e nos lembrar de que o mundo está repleto de mistérios que aguardam para ser desvendados.
como um enigma proposto por Fernando Pessoa.